precisaram ser socorridas. O estado de saúde das vítimas e as causas do incêndio ainda não foram revelados. Equipes da Capitania dos Portos acompanham o caso. E chega ao fim essa edição do JR 24 Horas. Outras informações no Jornal da Record, às 7h45 da noite. Eu volto à meia-noite e meia. Até lá. ZYA 777, Rede Mais, afiliada Record TV, em HD, nos 4 cantos de Minas. Boa tarde, galera. Terça-feira de carnaval e o ataque bombando com muita informação do esporte para você aqui na tela da Rede Mais, hein? Então vamos juntos com os destaques desse 25 de fevereiro. Roda! Henrique Lemes, recuperado dos dias da folia, está aqui com a cara um tanto quanto amassada, mas está aqui. Boa tarde. Boa tarde, Marco Antônio Leite. Muito boa tarde aos amigos do programa Ataque. Estamos aí mais uma vez participando aqui na Rede Mais do nosso grande programa esportivo que vai para todos os cantos de Minas Gerais. Uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez. Eu já te convido para assistir uma reportagem do Mais Notícias hoje, você e você que está em casa, para você que exagerou no carnaval, como se recuperar desses excessos, viu? É um dos destaques do Mais Notícias hoje, que começa às 7h15 e logo depois do Cidade Alerta. Eu só tava na maciota. Ah, é Esperitina Birigui, como é que é? E os 10 anos de janela. Os 10 anos de janela. Vamos lá, vamos começar com o módulo 2 do Campeonato Mineiro, porque ontem um jogo fechou a terceira rodada. O Democrata de Valadares jogou em casa e venceu o CAP Uberlândia por 1-0. Pode colocar o gol aqui na tela do ataque, porque o único gol do jogo foi marcado aos 14 minutos do primeiro tempo pelo Felipe Rosa. Tá aí comemoração dos jogadores do Democrata depois da jogada na área. Um atacante furou, mas o Felipe Rosa bateu a bola, ainda desviou e matou o goleirão do CAP Uberlândia, Henrique. Fez valer o mando de campo, né? Justamente, né? Numa segunda-feira plena de carnaval aí, um jogo de Campeonato Mineiro do módulo 2. O Democrata, um time tradicional do interior de Minas Gerais, não vinha bem na competição, estava mal colocado, mas jogando dentro dos seus domínios, acabou vencendo por 1-0 a equipe do CAP Uberlândia, mas o que vale, Marco Antônio, são os 3 pontos na tábua de classificação. 1-0, segunda-feira de carnaval, é goleada. Então vamos dar uma olhadinha, atualizar a classificação com esse resultado de ontem, né? Por mais que seja uma mudança pequena na tabela, a tabela já foi alterada. Não mudou nada nos 4 primeiros classificados. O Democrata de Governador Valadares subiu para a 8ª colocação, né? Tem 4 pontos, está apenas um pontinho do G4. Muito equilíbrio nessa parte aqui, uma turma muito grande. Até o 8º, todo mundo hoje, né? Mais efetivamente na briga. E com a derrota, o CAP Uberlândia caiu para a zona do rebaixamento, Henrique. Olha, o que há de estranhar nessa competição é a gente ver o Tupi de Juiz de Fora na 9ª colocação com apenas 2 pontos ganhos. O CAP, tudo bem, perdeu fora de casa, é muito difícil jogar lá no Mamute de Abas, mas o Tupi é um time que todo ano, Marco Antônio, praticamente disputa a primeira divisão do Campeonato Mineiro. Então existia uma expectativa muito grande com relação ao desempenho do Tupi neste módulo 2, que não começa bem. Pois é, ontem eu até destaquei aqui que o Tupi fez o dever fora de casa, porque empatou 2 jogos, os 2 fora de casa, mas perdeu em casa, desse jeito não adianta. Galera, tá participando, eu quero ver bombar o Facebook aqui, hein? Participe você também, Rede Mais HD, o nosso perfil oficial
no Facebook, você manda sua opinião e é claro que a gente lê na hora aqui no Ataque. A dona Maria Amélia Santana, boa noite, meus amigos Marco e Henrique. O Luiz Felipe Bittencourt está com a gente. Valeu, Felipe, seja muito bem-vindo. O John Herbert, se Deus quiser, o ano que vem o nosso Pousão será mais um time sul-mineiro que vai para a elite do Mineiro, é claro, com a torcida fazendo a festa. Fátima Dornas está com a gente. Leandro Sarto, boa noite. Acabou a mamata, amanhã tem que voltar ao trabalho, viu? O Rubinho tá rindo aqui com aquele bigodinho de Leôncio, né? O Adilson Brandão, boa noite, Marcão, a todos do Ataque. Adilson de Lavras. O Ronei Pedro, ele é santista lá de Buritis, assista ao Ataque todos os dias. Um abraço também pro Marcelo Ribas, que tá com a gente. Tô aguardando o vídeo da Amanda, hein, para mostrar aqui no Ataque. O Vinícius Ramos, flamenguista, e meu amigo, meu irmão atleticano, Rodrigo Cardoso Ramos. Um abraço para você, pro Rodriguinho, pras meninas, para toda a família. Nossa, tô igual o Henrique hoje, hein? Com a pausa do Campeonato Mineiro, por causa do Carnaval, os times aproveitam para fazer uma espécie de mini temporada. E no Boa, gente, o foco é total nos 3 grandes de Minas. No domingo tem Boa e Galo no Melão. Na outra quarta, o time de Varginha recebe o Cruzeiro pela segunda fase da Copa do Brasil. E lá no outro fim de semana, no dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, o Boa pega o América no Independência. Que sequência, hein? Vamos ver o que o técnico Nedo Xavier e o meia Gindre falam dessa situação. Roda. A gente tem aí esses dias para trabalhar e depois tem uma semana difícil, né? Atlético, Cruzeiro e América. Então, a gente tem que trabalhar, descansar bem, pensar primeiro no Atlético e pensar grande. Pensar em fazer um grande resultado e em busca de um resultado positivo. É descansar, ver o que o professor vai armar para esses jogos. É jogos bons, jogos que eles deixam jogar e vamos aprontar para cima deles. Tá aí. Tem que pensar degrau a degrau, tem que pensar primeiro no Galo, parada difícil pelo Campeonato Mineiro, para só depois pensar em Cruzeiro e só depois pensar no América. Não adianta querer fazer um pacote de estudo, né, Henrique? Queira ou não queira, em uma semana o Boa vai jogar praticamente com as 3 grandes forças do futebol mineiro. Jogos dificílimos, mesmo 2 jogos sendo aqui dentro de Varginha. Muito difícil. Partida contra o Atlético Mineiro, que poderá lançar de cara o Tardelli, que é um jogador extremamente consagrado aí no futebol brasileiro. É uma tarefa muito difícil para o Boa, essa partida contra o Atlético Mineiro. O time segue treinando aí durante o período do Carnaval, em 2 períodos, lá na Rua Paraná. A gente sabe que é muito difícil, mas não impossível, Marco Antônio. Tem que se preparar direitinho, focar nesses desafios, é que o técnico Nedo Xavier está fazendo. Amanhã tem atendimento à imprensa e é claro que a gente traz mais notícias do Boa Esporte para você. A galera tá bombando, tô gostando de ver, hein? O Marcelo Ribas está falando que a Amanda está saindo para treinar nesse minuto, está prontinha. O Robinho mandando um abraço para você, Henrique. O Carlos Roberto Vilela, abração para vocês do Ataque. O Marcelo Chaves nos prestigiando, belíssimo trabalho, meu amigo. Ele é da TV MCF, que também faz um ótimo trabalho no futebol amador da região. O Edmar da Cunha, Marco, você como botafoguense, o que espera do time esse ano? Tá fraco. Com os reforços, tem Honda para estrear, tem Cortez para estrear, Yaya não sei se vem, tem que melhorar muito para tentar alguma coisa, ainda tá fraco, beleza? E a Zilma Ribeiro, vamos ganhar do Galo, dali Boa Esporte. E agora a gente fala de quem da veterana que tá mandando muito bem no Campeonato Mineiro. No domingo a Caldense joga em casa às 10h30 da noite contra o Patrocinense. Às 10h30 da manhã, gente. Quem que vai jogar às 10h30 da noite? Só se fosse os fominhas lá do Catatudo. Esse povo joga até de madrugada se precisar. Contra o Patrocinense às 10h30 da manhã. E a expectativa é de casa cheia. E atenção, galera, porque a diretoria da Caldense definiu que a arquibancada descoberta estará liberada. Como nos últimos jogos no Ronaldão a procura da torcida tem aumentado bastante, a diretoria tomou essa decisão. E o preço será o mesmo nos 2 setores, R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia entrada. A venda de ingressos para o próximo jogo deve começar na quinta. A torcida visitante vai ficar em um setor reservado no lado direito da arquibancada coberta. E tem um detalhe, os sócios torcedores ficarão apenas na arquibancada coberta. Bela medida, uma vez que você teve lá em Poços de Caldas e Caldense Boa, você falou que a arquibancada coberta estava super lotada, né, Henrique? Estava lotada, inclusive naquela partida a arquibancada descoberta estava liberada para os torcedores. Eu acho que a Caldense, Marco Antônio, ela tem aí uma grande chance
de se firmar cada vez mais no G4 do Campeonato Mineiro, pois ela enfrenta o Patrocinense nessa partida e depois, na sequência, joga dentro de casa também contra a equipe do Coimbra. Então, a Caldense tem plenas chances de classificar-se para a próxima fase da competição. Ah, tá aí. Vamos ver o que a veterana vai arrumar. Como o Henrique destacou, esses 2 jogos são fundamentais para a sequência da Caldense. Ganhando esses 2 jogos, Henrique, saúde alguém da redação. Ganhando esses 2 jogos, dificilmente a Caldense sai do G4, do meu ponto de vista. Não é verdade? E dentro de Poste Caldas, a Caldense está invicta, né? Todas as partidas que ela atuou dentro do Ronaldão, com o apoio da massa que está prestigiando em grande número, lotando. Nós estivemos lá trabalhando no jogo. Caldense 1, Boa 0, torcida vai em peso, vai em massa e vai para empurrar. Então a gente sabe que a Caldense tem uma força tremenda dentro do estádio Ronaldão e com certeza é uma das equipes que está muito bem na competição e vai classificar para as semifinais. Galera tá pedindo pra gente sortear ingressos do Boa. Tira o escorpião do bolso, Chuliva. Vai pagar o ingresso para assistir um bom jogo de futebol. Vamos ver, se for possível a gente sorteia. E o Carlos Bruno, Boa vai ganhar também assistindo o Ataque ao programa Ataque. E no próximo sábado, o América encara o Tombense em jogo que vale a liderança do Mineiro, líder e vice-líder. O técnico Lisca ainda não completou nem um mês no clube, mas já está implementando no Coelhão o jeito maluco beleza. Roda! O técnico do América é, digamos, agitado. Bora! Sempre orientando jovens jogadores, de um lado para o outro. Lisca não para. Os jogadores gostam de treinar, é uma galera nova que tem sangue no olho para evoluir, para crescer. E isso é um perfil que eu gosto muito do jogador, né? Contratado há menos de um mês, ele já se sente em casa. Eu cheguei num clube organizado, numa equipe que tem uma ideia de trabalho. Um trabalho muito bem desenvolvido, né, pelo Felipe, pelo Cauã, por toda a comissão técnica, pelo Maico, por todos do clube, pelo Gerson. Obviamente que a gente já vai colocando um temperinho em algumas situações de divisão, de marcação. Eu sou lá do Sul, né? O treinador estreou no empate do América com o Santos do Amapá, que classificou o Coelho para a segunda fase da Copa do Brasil. Isso vocês não falaram, né? Porque se eu perco lá no Amapá, eu ia tomar pau até pelas orelhas, né, cara? Mas ganhou, e no primeiro jogo o treinador fez um jogo que entrou 1.190.000 pro clube, hein? O treinador deu pé quente já, né? O América ainda tem 3 competições em 2020 e promete dar trabalho na temporada. Estamos fazendo o trabalho com cabeça, com calma e vamos evoluir muito. O torcedor do América pode esperar que vai dar coisa boa. Vai dar coisa boa esse ano. A torcida não vê a hora de conquistar um troféu e de tirar o chapéu para esta figuraça do futebol brasileiro. É o principal, né? O Lisca é tão doido que você viu que ele falou na entrevista, vai dar coisa ano esse Boa. Coisa boa esse ano, Lisca, depois corrigiu. Vamos ver. Gente, a manhã de hoje foi de muito trabalho para os jogadores do Cruzeiro na Toca da Raposa 2. Acabou a folga de carnaval, já que no próximo domingo o time volta a jogar pelo Mineiro. Quem traz as informações é a repórter Kiwane Rodrigues. Roda. É isso mesmo, agora não tem mais folia. Fim de carnaval aqui na Toca da Raposa. Os jogadores folgaram domingo e segunda e se reapresentaram hoje. Acho que foi fundamental um pouco desse descanso, porque a gente veio de uma rotina aí bem forte nos últimos dias. Mas antes da folga, o elenco se reuniu com o técnico. Então foi uma conversa sadia, uma conversa boa, onde a gente ia para uma folga, para saber aproveitar a folga, descansar a mente principalmente, porque depois seria forte. Chega de descanso, pois o Cruzeiro precisa voltar a vencer, o que não acontece há 4 partidas. E tem jogo no Mineirão contra o Uberlândia no domingo. Então, a gente costuma ver jogos dos nossos adversários, assim, às vezes eles jogam com outros times e contra a gente é diferente, não adianta. Então, a gente sabe que a pressão vai ser grande, os caras vão vir para cima, vão dar a vida. Robinho e Thiago devem ser relacionados para esta partida, pois já estão recuperados de lesões. E a principal notícia deve ser a reestreia de Marcelo Moreno. Recém-contratado, ele precisa apenas ter a documentação regularizada para jogar. E a gente espera ansioso aí pela volta deles, com certeza vai nos ajudar muito. É uma fase de reconstrução, como todos sabem, e eles têm uma importância muito grande aqui.
Galera, tô gostando de ver aqui no Facebook, hein? Tá bombando nessa terça de carnaval. Compartilhe com um amigo, chame um vizinho para assistir. Se você estiver na nossa área de cobertura, é claro, no canal aberto, ou se não, pelo Rede Mais HD. Daqui a pouco tem mais abraços super especiais, valeu? Falando do Cruzeiro, Henrique, depois de um período, vamos dizer assim, de baixa, agora em casa, muito possivelmente com Marcelo Moreno, com o Robinho, o atacante Thiago de volta. O Cruzeiro tem tudo para vencer o Uberlândia, né? Ele tem a obrigação de vencer o Uberlândia dentro de Belo Horizonte, pois tomou um sapeca iaiá do Tombense, lá em Tombos, um couro sereno, perdeu, né? Poderia ter sido até mais elástico o placar contra o Tombense, não está bem no Campeonato Mineiro, mas agora começa os reforços chegarem. Marcelo Moreno e Robinho, com certeza, vão fazer a diferença no time do Cruzeiro, e o Thiago, que está se recuperando, também vai ser uma peça que vai encaixar nessa engrenagem. Então, contra o Uberlândia, com certeza o Cruzeiro vai vencer. Depois, eu acho que ele vai dar uma engripada na quarta-feira contra o Boa aqui pela Copa do Brasil. Assunto para os próximos capítulos aqui do nosso ataque. Gente, você não estava aqui ontem, mas você assistiu o programa, que eu sei. E ontem quem esteve aqui no programa foi o João, mais conhecido como Malaca. E ele me perguntou se o Thiago Neves tinha sofrido depois da derrota do Grêmio para o Caxias na final do primeiro turno do Gauchão. Eu disse, Henrique, você de casa, quem se lembra, que pelo que o jogador fez no Cruzeiro, certamente o Thiago Neves estava curtindo o carnaval. E não deu outra, gente. O Thiago Neves e o volante Maicon curtiram a folga 2 dias depois, né? A folga de 2 dias concedida pelo Clube Gaúcho, após perderem a final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho para o Caxias. Pelos comentários nas redes sociais, dá para perceber que parte da torcida do Grêmio não gostou nada disso do Thiago Neves já aprontando por lá, hein, Henrique? É um jogador que, infelizmente, está sem foco, sem meta. Afundou o Cruzeiro ano passado. Queira ou não queira, foi o principal divisor de águas na equipe do Cruzeiro. Se o Cruzeiro caiu, foi graças à administração fora de campo e ao péssimo futebol apresentado dentro de campo. Mas que ele foi um dos que puxou o time para baixo, foi. E lá no Grêmio não vai ser diferente. Porque o jogador, quando chega a uma determinada idade, o Marco Antônio, quando ele perde o foco, a determinação e o compromisso, é isso aí. É festa, narqueada e tudo mais. E ele está sendo marcado de perto com rede social hoje. Já era, Thiago Neves. Dá um jeito de sair do salto aí, vamos jogar bola. O Horácio, meu grande amigo Horácio, abraço Tião Cocó. Tião Cocó, esse apelido que o Horácio tinha lá na época do Pio 12, em 1930. Sucesso para você no seu programa, muda de time, logo torce pro Mengão, aí não vai dar. O Carlos Silva, boa noite, um grande abraço pro Mariano, Marcelão Voz Trovão, Marcelo Chaves, Robson Bernardino, Guilherme Henrique, Zé Aladir. Aqui é o Carlos da Live TV de Lavras, valeu. Obrigado. O Carlos, outro Carlos Matias, seu programa é melhor, tá de parabéns, muito obrigado. O Marcinho pede um abraço pra Sulinha de Januária, norte de Minas. Tá na hora do Thiago Nunes vazar. Volta, Carilli, vai Corinthians. O Rodrigo tá dando uma moral, o melhor e o mais completo programa esportivo de Minas. O Neneco, boa noite, Marco Antônio Henrique, galera ligada no ataque. Marcelo Moreno vai suprir a falta de gols do Cruzeiro, a expectativa é essa. Vamos fazer o seguinte, hoje eu vou falar o nome de todo mundo que está participando aqui. Então eu vou chamar o intervalo, vai mandando, que na volta eu já mando um abraço para você também, viu, Et, meu amigo, meu irmão. Vou descansar a voz um pouquinho, na volta tem a Copa do Brasil, o Galo joga amanhã, e tem uma reportagem que eu quero chamar a sua atenção. Um assunto sério, chega de preconceito no futebol, fique comigo, é Pai Bola. ZYA 777, Rede Mais, afiliada Record TV, em HD, nos 4 cantos de Minas. Mineirão Atacarejo, o melhor atacado em varejo da cidade, com ofertas imperdíveis. Xande dentro bovino resfriado peça pedaço R$19,80. Capa de filé bovino resfriado peça a vácuo R$17,80. Linguiça em gomos para churrasco Rivelli R$8,90. Pernil suíno congelado Sadia R$9,80. Mineirão Atacarejo, mais perto, mais barato.
Estudar é uma forma de transformar a realidade. Por isso, vem fazer o EAD semipresencial da Anhanguera. Vem ter apoio na hora de aprender e também na hora de pagar. Anhanguera, a gente acredita em você. Faça já sua prova. Você exige demais do seu motor, mas na hora de trocar o óleo, coloca qualquer um. YPF Elayon. Nesse, eu confio. Distribuição exclusiva Covalube para todo o sul de Minas. Acompanhe a gente no Mais Motor. Seis e 14, mandar um abraço pra galera que nos prestigia, que dá aquela moral pro time do ataque. O Luiz Felipe, PSG tá firme no Amador de Varginha esse ano, esquerdinha. Isso aí, o Nosso PSG, lateral, bom de bola. Galera bombando e nós, é claro, vamos acompanhar mais uma vez o Amador de Varginha. Um abraço pro Eli Lopes, que manda um abraço para você também, Henrique Lemes. Obrigado. Pro José Bento de Lavras ligadinho no ataque. O Cleiton, bora fazer uma corrida com a nossa equipe. Corrida é saúde, sem dúvida alguma. Infelizmente, eu tenho alguns problemas no joelho, né? Eu não consigo correr, mas posso apoiar totalmente, porque corrida é saúde e é bom demais, faz muito bem, viu? A Lúcia vai, a Lúcia corre até de velotrol se deixar, tanto que ela gosta de correr. Eduardo Benetton, boa noite, manda um abraço para a torcida do Boa. O Emerson Silva, boa noite, Marco Antônio, ótimo programa, abraço. Logo teremos o trio de ferro, Caldense, Boa e Pousão, que maravilha, hein? Aí sim, hein? Preconceito já era no esporte. O Brian Alan, sempre ligadinho no ataque, vai Pousão. O Aguinaldo de Souza, um abraço para Cléo e pro Aguinaldo, eles estão ligadinhos no ataque. Seus abraços rapidinho, Henrique. Quero mandar um abração para a Elaine, lá na Rua Paraná, nos assistindo, também a Evinha, Geraldo Botafoguense Meneghelli e para toda essa galera maravilhosa aqui de Varginha, que sempre acompanha o nosso programa Ataque, encontra com a gente pelas ruas da cidade e pede aquele alô. Um abraço para Jéssica, para o Bruno, para a Ana, para o Bernardo, para a Jeane, Samuel Mequias e o Miguel de Varginha, todo mundo ligadinho no ataque. Que maravilha, minha gente! Amanhã tem Copa do Brasil pro Galo, hein? A delegação viajou hoje para a cidade de Afogados da Ingazeira, no sertão pernambucano. A distância é longa, mas não tem desculpa, viu, gente? O Galo tem que voltar de lá classificado. Roda! Olha aí o Guga falando grosso no vestiário da seleção brasileira, que garantiu vaga na Olimpíada de Tóquio. Cada um que tá aqui hoje vai escrever, vai botar o nome de cada um lá no futebol brasileiro. É hoje, não passa de hoje. Tive a oportunidade de representar a seleção, ajudar também a essa classificação tão importante. A gente está defendendo um ouro olímpico, então se torna a responsabilidade ainda maior. Essa moral toda, o lateral trouxe para a cidade do Galo assim que voltou da seleção. Guga foi titular contra o União Santa Fé. O Atlético fez uma boa partida, venceu, mas acabou eliminado da Copa Sul-Americana. Foi bem dolorosa, porque o nosso ano, a gente estava com uma expectativa muito grande para essa Sul-Americana. A responsabilidade para essa Copa do Brasil acaba se dobrando. Então que vem o adversário de amanhã na Copa do Brasil, o desconhecido Afogados, time que está em terceiro lugar no Campeonato Pernambucano. Do estádio de lá, a gente viu a grama muito alta, a iluminação não muito boa, algo que pode nos atrapalhar, mas se a gente tiver 100% focado nesse jogo, acredito que a gente vai conseguir sair de lá com resultado. O jogo será no estádio Vianão, na cidade de Afogados da Ingazeira, a 370 quilômetros de Recife. A viagem é longa, mas para o Guga não tem desculpa. Se talvez não der na técnica lá, a gente tem que ir na raça, tem que ir no físico, porque a gente tem que tá nos impondo jogo a jogo. Um abraço para Ezequiel Petis, ele pede a volta do Romero, jogador de raça, e vai Corinthians. Rafael, Thaís, Cristina também está com a gente. Henrique, o Galo pega o Afogados, um time desconhecido do cenário do futebol brasileiro. Só que tem um detalhe, como foi dito na reportagem, esse time do Afogados é o terceiro colocado do Campeonato Pernambucano, entendeu? Foram 6 jogos, 2 vitórias, 3 empates e só uma derrota para o Santa Cruz, que é o líder. O time marcou 8 gols e sofreu 3. Eu acho que não é um gato morto. O Galo tem que ficar atento.
Justamente, isso aí que o Guga falou na coletiva, é tudo conversinha pra boi dormir. Jogador tá falando de grama alta, que a luz não enxerga direito. Quando é amador, ele joga no campo de terra, joga na roça, joga no aspirante, serra a beira no titular, aí só o profissional fica naquela máscara tremenda. Então, de repente, fica cheio de perna, amanhã não resolve jogar bola, é eliminado pelo Afogados, como nós já vimos algumas equipes nesse início de Copa do Brasil, times considerados grandes sendo eliminados, aí depois vai chorar. Então, é entrar o time do Atlético, o Dudamel amanhã tem que falar, gente, ó, nós temos um time superior, com todo respeito ao Afogados, mas vamos lá e vamos ganhar. E chega de conversa. Você viu que deu zebra, né? No fim de semana, o Corinthians foi afogado por uma água santa. Gostou, Henrique, dessa piada? Justamente, tô te falando pra você, é a máscara. Fica com a máscara do time grande, quando pega o pequeno, aí, vou te falar a verdade, depois fica chorando aí na coletiva de imprensa. Um abraço pro João Pedro, filho do Rafael e da Thaís, é isso mesmo? Um abraço pra Ludmila Inácio, a nora do Et, que tá ligadinha no ataque também, hein? Gente, só pra falar um pouquinho mais desse adversário do Galo, pode fechar aqui. Para chegar à segunda fase, o time pernambucano derrotou por 3-0 o Atlético do Acre. Coincidentemente, tem o mesmo mascote do Galo. Não muda nada, né? Só que essa coincidência está levando a torcida da cidade, de Afogados, a acreditar em mais uma classificação histórica. Olha isso, roda. A ousadia do menor clube do interior de Pernambuco, o Afogados Futebol Clube. Só alegria. O primeiro Galo já foi para a panela. Que vem o segundo Galo para a gente vencer também. Prefeitão de Afogados da Engazeira tá metendo uma marra lá, Henrique. Aí toma de 4, fica quietinho. Eles estão numa fase boa, tá negócio, é o que eu tô falando. O time do Atlético Mineiro é um time muito superior à equipe do Afogados, mas entre dentro de campo focado na vitória, porque conforme você viu, o time não é bobo, jogando dentro de casa, acabou aquela vantagem do empate do time adversário, vai direto pro pênalti. Então amanhã, ao Galo Mineiro, que precisa nesse início de competição se reabilitar, é vencer ou vencer. A galera falando, vamos São Paulo, Anderson Silva, Juiz de Fora, aqui é Galo, o maior de Minas. Gente, agora eu quero chamar a sua atenção, continue comigo, porque eu vou falar de um dos maiores inimigos do futebol, da sociedade, do esporte de uma maneira geral. Em apenas uma semana, nós tivemos casos de machismo, homofobia e racismo que mancharam o esporte no Brasil e no mundo. Não dá mais. Chega. Roda. Mais um caso de racismo no futebol europeu. Comentários racistas e homofóbicos numa rede social. Pessoal, a gente precisa falar de racismo de novo. Se alguém aí acha que não, é melhor rever os conceitos ou preconceitos. Primeiro, tente se colocar no lugar, na pele de quem sofre com isso. Tratar um ser humano dessa forma é muita falta de educação, é muita crueldade. Acho que é uma vergonha para nós brasileiros, né? De estar fazendo isso com o nosso próprio povo, né? Não é só no futebol que acontecem esses casos de racismo, né? É uma coisa chata pra caramba. Essa coisa chata pra caramba é crime. Vamos aos fatos mais recentes. Alexander, goleiro reserva do Vasco, e Maregá, atacante do Porto. Situações muito parecidas. O Alexander diz ter sido chamado de macaco por torcedores do Oriente Petroleiro durante um jogo pela Sul-Americana lá na Bolívia esta semana. O Maregá também, durante o confronto pelo Campeonato Português domingo passado contra o ex-clube dele, o Vitória de Guimarães. Acho que tem que punir esse tipo de pessoas assim, que não estão ali pelo espetáculo que é o futebol, né? O Vasco é um dos clubes que mais trabalha a favor da igualdade racial no Brasil. O clube postou uma mensagem de repúdio ao ato e também de solidariedade ao goleiro Alexander e aos demais jogadores que se sentiram ofendidos. Mas a repercussão foi grande nos dois casos, principalmente pela punição, isso mesmo, punição de ambos os jogadores que receberam dos árbitros. Levaram um cartão amarelo por causarem a interrupção momentânea da partida com os protestos que fizeram. No caso do Marega ali, a gente viu uma total falta de empatia, porque em momento algum os colegas dele mostraram solidariedade com ele. Maregá recebeu apoio do Porto. Com postagens nas redes sociais, os portugueses reagiram assim, ó.
A gente vai ao futebol e não é para ver aquele tipo de coisas. É completamente inadmissível a parte do racismo, especialmente no futebol, que é visto por milhões e milhões de pessoas à volta do mundo. E a gente não pode generalizar, né, uma minoria mal educada como se fosse o povo inteiro. Posição sensata essa do Carlos Alberto, campeão europeu pelo clube. Eu sofri racismo quando eu estava no Porto, quando eu fui jogar contra o Manchester United, por exemplo, na Inglaterra. Na Ucrânia, ano passado, a vítima foi o brasileiro Tyson, atacante do Shakhtar Donetsk. Ele ficou revoltado com os torcedores do Dinamo de Kiev, respondeu com um gesto obsceno e acabou expulso. O que a gente vê na prática são os juízes punindo as vítimas. O juiz puniu o Tyson, o juiz puniu o Marega. Uns têm um equilíbrio maior e conseguem dar seguimento à partida. Por exemplo, o Daniel Alves mesmo no Campeonato Espanhol comeu uma banana. Foi pelo Campeonato Espanhol de 2014. Outro caso famoso na Espanha envolveu o camaronês Samuel Eto'o. Em 2006, ele também jogava pelo Barcelona e toda vez que pegava na bola, ouvia torcedores imitando sons de macacos. Foi num jogo contra o Zaragoza. Eto'o ameaçou deixar o campo e teve o apoio de Ronaldinho Gaúcho, colega de time na época, e também do brasileiro Everton, atacante do time adversário. Eu acho que ele fez o certo, tinha que realmente sair do campo, ele se sentiu ofendido. O Zaragoza foi punido meses depois com uma multa no valor de 9 mil euros. Eu acho que a multa, ela foi muito branda. Tem que ter medidas mais severas para esse tipo de atitude, principalmente para a torcida que está contra e que faz esse tipo de ato. No Brasil, a Justiça Desportiva já puniu vários clubes nos casos de discriminação racial. Os clubes são responsáveis pelos atos praticados pelos seus aficionados e torcedores. Então, bem ou mal, os clubes acabam respondendo por esses atos. O procurador Paulo Schmidt fez parte do julgamento mais marcante de racismo no futebol brasileiro. O do goleiro Aranha do Santos, chamado de macaco por torcedores do Grêmio em 2014, durante um jogo na Copa do Brasil. Os torcedores foram identificados, julgados e punidos. O clube também. Numa decisão inédita no futebol brasileiro, o Grêmio foi desclassificado de uma competição por racismo. Os fatos estão sendo apurados e sim devem ser puníveis e punidos quando da gravidade dessas infrações praticadas. O futebol brasileiro tem outras questões polêmicas que também merecem atenção. Gritos homofóbicos e atitudes machistas. Desde o ano passado, a homofobia está incluída na lei do racismo no país. O Flamengo foi julgado ontem por causa de um grito homofóbico disparado por torcedores rubro-negros contra torcedores do Fluminense durante a semifinal da Taça Guanabara. O clube acabou absolvido do ato discriminatório, mas foi condenado a pagar multa de R$50 mil pelo episódio. Na semana passada, durante o clássico com o Corinthians pelo Paulistão, o árbitro Douglas Marques das Flores paralisou o jogo quando o goleiro corintiano Cássio foi ofendido por um grito homofóbico emitido por alguns tricolores. Imediatamente, no telão do Morumbi, apareceu esta mensagem de alerta contra a homofobia. O certo seria trabalhar com a educação, mas infelizmente para a nossa sociedade ela só entende através da questão da punição. E o mascote do Atlético Mineiro, hein? Pediu para a jogadora dar uma voltinha, olhou para o corpo da moça, esfregou as mãos, saiu vibrando. E agora? Atitude machista? Assédio? No primeiro momento, eu não achei que teve segundas intenções. Para mim, ele tinha feito dar uma volta para ver meu número, que eu estava com a camisa 13. Foi durante a apresentação da Vitória Calhau e de outras jogadoras do time feminino do Atlético Mineiro no Mineirão, domingo passado, no intervalo do jogo do time masculino contra a Caldense pelo campeonato estadual. Depois eu me senti envergonhada e ofendida, porque o gesto que ele fez, nenhuma mulher passa por isso. Aí eu me senti mal com isso. No dia seguinte, o Atlético Mineiro anunciou o afastamento do funcionário que atuava como mascote do clube. Fui exposta no meu ambiente de trabalho, não da forma que eu queria. Na quinta-feira, o clube produziu um vídeo com o mascote escrevendo um pedido de desculpas para a jogadora. Depois, levou o Galo até o treino do time feminino. Vitória, emocionada, teve de ler a carta. Quero falar com vocês só desculpa, só que tanto aqui como em outros clubes isso não pode acontecer.
Quem ama o futebol, torce, vibra, cobra, canta, não ofende, não agride, não fere, não humilha. Racistas, homofóbicos, machistas, estádio não é lugar para vocês. A gente tem que lutar sempre contra o racismo. Eu espero que não aconteça mais, que as pessoas tenham noção do que falar para uma mulher, do que fazer gestos ou coisas do tipo. Eu espero muito que não aconteça mais. Carlos Alberto Voz, Ricardo Proc, também o Farruk Petri, muito obrigado pela audiência. Uma belíssima reportagem da Record TV, porque não tá com nada, o bando de povo bobo, Henrique Lemes. Esporte, seja no futebol, qualquer modalidade, ou na sociedade, gente, isso não existe. As pessoas devem ser tratadas pelos que elas são, pela dignidade, pelo valor individual de cada um, independente, né, dessas questões mostradas na reportagem. Então, claro que a gente apoia esse respeito. Acho que a palavra-chave é respeito, Henrique. Com certeza, né, Marco Antônio? Infelizmente, isso aí é uma minoria de pessoas que acabam fazendo essas atitudes inadmissíveis durante o espetáculo de futebol, onde quer que esteja, e aquela velha máxima do futebol, né? O futebol, ele foi feito, gente, para levar alegria até os torcedores, jogadores, a todo mundo. Então, isso aí não condiz com a realidade do esporte. Valeu, Henrique, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado também você que me acompanhou, que bombou o programa hoje pelas redes sociais. Amanhã estaremos de volta às 6 da tarde aqui na nossa Rede Mais. Valeu, galera, até amanhã, se Deus quiser, porque chega agora o Cidade Alerta com o Matheus Monteiro.